Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Eu, Fausto Oliveira, recebo mais uma vez o Paulo Gala para essa colaboração que nós estamos fazendo nos nossos canais, chamada Desconstruindo o YouTubenomics, ou seja, vamos tentar desmontar, vídeo atrás de vídeo, os argumentos do chamado ancapismo ou ancapistão, aquele pessoal que gosta de ser ultraliberal na internet, garganteia por aí certas ideias meio excêntricas, exóticas, estranhas, às vezes até um pouco assustadoras, sobre economia. O vídeo de hoje nós vamos tratar do seguinte: o capitalismo verde, a chamada revolução, né, do Green New Deal, essa nova economia ecológica, sustentável, como você quiser chamar, e tentar estudar um pouco de quais são os mecanismos que estão levando isso adiante. A transição está acontecendo, no primeiro mundo, claro, em primeiro lugar. Mas como será que ela está acontecendo? Será que ela se dá da maneira como o canal Ideias Radicais colocou? Eu vou dizer para vocês rapidamente. Num vídeo que eu assisti do canal Ideias Radicais, ele diz o seguinte: é muito fácil o capitalismo autorregular-se e produzir a correção ambiental, produzir a melhoria das condições ambientais. Como? Aí ele dá um exemplo. A Procter Gamble, que é uma multinacional de muitos produtos de consumo, multinacional de produtos de consumo para varejo, produtos de limpeza, sabonete, não sei mais o quê, tem lá uma linha de garrafas de água mineral. E eles fizeram uma promoção que é o seguinte: se você comprar uma garrafa de água mineral minha por uns X reais, né, Procter Gamble, vou pegar e vou dar um pacotinho de hipoclorito para uma família pobre do Brasil para jogar na sua caixa d'água. E esse hipoclorito, então, que você pagou quando você comprou a minha água, vai limpar a caixa d'água daquela família pobre. E aí ele extrapola dessa ação de responsabilidade social da Procter Gamble uma verdade de que basta deixar o mercado fazer esse tipo de coisas e todas as caixas d'água ficarão limpas, todo o subsolo do Brasil ficará limpo, toda a Amazônia será, né, preservada e tudo mais acontecerá, e Vila dos Smurfs, e meu Deus, paraíso, utopia. Quer dizer, é uma ideia que eu vou falar aqui, eu falando, tá? Considero absolutamente ridícula, de uma insuficiência estrutural atroz, não é? E, bom, eu vou passar para o Paulo e perguntar para o Paulo: esses incentivos de mercado, como eles gostam de dizer, são suficientes para fazer uma transição do capitalismo contra o ambiente para o capitalismo pró-ambiente? Diga você. Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, com todo mundo. Foi até bom você ter mencionado desse vídeo do canal, né, do Ideias Radicais. Tem vários outros também, e é uma crítica básica, fundamental que a gente tem que fazer. Esses canais é que eles não têm noção nenhuma de economia básica, né, do introdução à economia, ou como eu diria em inglês, Economics 101, né, que é o não estou nem falando de economia intervencionista, é economia básica mesmo, né. Quando eu comecei a estudar economia lá em 1994, já no primeiro ano a gente tinha a microeconomia do meio ambiente, né, em que a gente estudava um conceito chamado externalidade, que é algo que é externo ao mercado. E o melhor exemplo, mais claro e simples de se entender, é a poluição. A poluição é algo que os economistas chamam de uma externalidade negativa. Por quê? Imagina que você tem uma fábrica na beira de um rio. Só que essa fábrica, ela produz vamos dizer, produtos químicos e ela polui o rio, né, porque isso é do processo produtivo dela. Se o governo não faz nada, não taxa, não põe regra, não faz nada, o rio fica lá solto, o rio é de ninguém, né? Mais lucrativo para essa empresa é fazer o quê? Produzir o máximo e jogar todo o resíduo sólido lá no rio e poluir o rio. Como ela não paga o custo de poluição que ela gera, a gente chama isso de externalidade, porque não está internalizado no custo de produção dela a poluição que é feita no rio, né? Então esse é o grande drama da poluição ambiental que o mercado não consegue resolver, porque ela é uma externalidade negativa gigantesca em que o custo para a sociedade, para o planeta, para as pessoas, não está internalizado no custo de produção das empresas. Então, as empresas produzem um nível de poluição muito maior do que seria o desejável para uma sociedade. Como é que se resolve isso? Com regras, com leis, com regulamentos, com multas, né? Então, toda a ideia da regulamentação ambiental, veja que eu estou falando do arcabouço ortodoxo liberal, hein, Fausto? Eu não estou falando de radicalismo de intervenção aqui. Esse é o básico, né? Então, toda a ideia de regulamentar, ou até mesmo a coisa do carbono, né, de você fazer um mercado de carbono, que você compra e vende direito de poluição, é a ideia de você internalizar esse custo de produção para a empresa. Porque, como diz um amigo meu, Fausto, o órgão mais sensível do corpo humano é o quê? É o bolso, né? No bolso dói. Então, nenhuma multinacional vai reduzir o seu lucro para botar um pouquinho de hipoclorito de sódio na caixa d'água. Ela vai fazer um lucro máximo para arregaçar mesmo, e normal isso, assim que funciona o sistema de mercado,
Só que ao, vamos dizer assim, arregaçar e buscar o lucro máximo, ela vai detonar o meio ambiente. Essa é a lógica, né? Só o que trava isso é a regulamentação, travas do Estado e multas. Agora, com isso, Fausto, a gente não quer dizer que as empresas e a tecnologia e o saber, né, empresarial, capitalista, não pode ser usado para preservar o meio ambiente. Ele pode sim, e eu sou grande entusiasta disso. Eu tenho estudado muito, feito posts no blog, nos podcasts, estudado, por exemplo, energia eólica, energia fotovoltaica, os veículos elétricos. A gente mesmo escreveu um post sobre aqueles ônibus de hidrogênio que foram patrocinados pela prefeitura lá de Gotemburgo, na Suécia. Então, dentro de linhas, vamos dizer assim, definidas e reguladas pelo Estado, a iniciativa privada pode ser muito criativa para bolar soluções verdes. Toda a ideia do Green New Deal é usar a iniciativa privada para que ela elabore e desenvolva energias verdes a partir dos marcos colocados pelos governos. Porque se você olhar lá, tem subsídio, tem compras de governo, tem regras rígidas do que tem que ser feito, né? Eu gosto muito, para concluir, e já devolvendo a palavra para você, do exemplo dos painéis fotovoltaicos. Hoje, os painéis fotovoltaicos, que são energia solar, eles decorrem de uma inovação que foi feita nos anos 60, lá no Bell Labs, naquela turma de engenheiros incríveis que eram da AT&T e da Bell. Só que é uma tecnologia que não vingou na época, porque era muito caro fazer aqueles painéis fotovoltaicos que transformam luz solar em energia. Aí o governo americano, através da NASA, começou a comprar toda a produção que era feita para abastecer os satélites da NASA que usavam energia solar como forma de energia. Então foi o governo americano e a NASA que deram origem aos painéis solares, que hoje são uma das vertentes, um dos frontes muito importantes. Na China também teve uma estatal dos painéis solares que comprou tudo, né, e explodiu a produção de painéis solares, e hoje já virou uma energia sustentável, inclusive rentável, né? O mesmo vale para, poderia falar da energia eólica aqui, os nossos próprios parques eólicos do Nordeste, que estão lá graças ao BNDES, que bancou o risco dos projetos, são um belíssimo exemplo. Então, não há contradição necessária entre capitalismo e meio ambiente, né? O que há é uma necessidade do Estado regular, do Estado regulador das empresas, para que elas trabalhem no sentido do meio ambiente verde, né, Fausto? Isso, e queria enfatizar o papel do Estado empreendedor, porque quando você hoje fala no Green New Deal, que é uma realidade nos Estados Unidos, por exemplo, agora com esses trilhões e trilhões que o Biden colocou, certamente o Congresso, através, por exemplo, da Alexandra Ocasio, certamente ela vai jogar lá dentro uma porrada de projetos para abocanhar parte dessas verbas, e as agências estão lá para isso, e existem empresas eficientes, empresas privadas dispostas a absorver esses financiamentos e gerar novas tecnologias, que está mobilizando essa transição. Eu, por exemplo, escrevi sobre isso na Revolução Industrial Brasileira há um tempo atrás, de como o novo combustível veicular, que a eletrificação veicular está acontecendo a olhos vistos, isso é sabido. Agora, a bateria de lítio já está sendo mais ou menos preterida, né? A bateria de lítio já é uma tecnologia que não tem, não rende, não entrega o tanto de energia necessário, o tanto de movimentação do veículo necessário, para o tanto que ela custa. Então, a solução de células de hidrogênio está se provando melhor, pouco a pouco. Está em fase de pesquisa, mas pouco a pouco vai. O que os Estados Unidos estão fazendo? Promoveram logo através do Departamento de Energia do governo. Fizeram uma iniciativa chamada H2 não me lembro agora, H2 at Use, alguma coisa assim, que é o hidrogênio na prática, em que o Departamento de Energia, aliás, financia diretamente uma série de empresas, quaisquer que quisessem se candidatar para o financiamento, entravam e ganharam financiamentos, só que no formato de encomendas tecnológicas. Claro, não é reembolsável, porque ele tem a cultura do não reembolsável, que aqui no Brasil a Embrapi muito acertadamente desenvolve também. Então, assim, se o projeto dos caras na empresa não der resultado, ele não reembolsa. Então, ele não toma o prejuízo é do Estado. Mas, se por acaso aquilo dá certo, e provavelmente dará, né? Aquela inovação, então, começa a ser espalhada pelo mercado, tanto em forma de produto patenteado, quanto em forma de tecnologia que o Estado vai utilizar para os seus próprios fins. No caso, a célula de hidrogênio para a eletrificação veicular. E aí tem empresa tanto de equipamento pesado, quanto de carro leve, caminhão pesado, barcos, embarcações em geral, e aí você vai ver, daqui a pouco até para foguetes, os caras estão começando a pensar isso. Então é toda uma transição. Aí eu pergunto,
haveria como sequer pensar nessa transição sem o Estado empreendedor, fazendo aquilo que a Mariana Mazzucato delineia com toda a clareza no livro dela, que é financiar a pesquisa de alto risco, financiar e aguentar o prazo do resultado da pesquisa de alto risco. Ou seja, não haveria, seria absolutamente impossível, impraticável. Não é? Então, além da regulação, eu diria que a transição verde do capitalismo nesse século certamente dependerá daquilo que também dependeram as outras transições anteriores, ou seja, investimentos público-privados ou privado-públicos, dependendo aí, o protagonismo pode ser um pouco mais de um lado ou mais de outro, por projetos. É simples, essa é a história do capitalismo, não tem muito o que inventar, não é verdade? Então, eu acho que associando esses dois pontos, né, tanto a regulação quanto a transição via, né, projetos cofinanciados, copartícipes, né, entre Estado e mercado, a verdade aparece, não é tão difícil compreender, não é? Perfeito, Fausto. E esse contraponto que você fez aí ficou maravilhoso, porque a gente foi do Estado regulador realmente para o Estado empreendedor. Quer dizer, na verdade, são maneiras dos economistas da gente entender o que se passa no mundo desde que o mundo é mundo, né? Porque o Estado dos países de sucesso, sempre o Estado foi regulador e empreendedor, né? Se você lembrar que o Alexander Hamilton, em 1780, nos Estados Unidos, estava já bolando a construção de uma fábrica de armamentos, de uma estrutura de estímulos para as manufaturas americanas e tal. Então essa é a história realmente dos países de sucesso, né? A complementariedade entre Estado e mercado e iniciativa privada, e não a contraposição. Não é menos Estado e mais mercado, nem o que a gente tem que olhar é mais Estado e mais mercado, porque essa relação é uma relação de complementariedade, né? Inclusive no meio ambiente, como a gente tão bem mostrou aqui, né? Perfeito, exatamente. Não, e aí, quer dizer, o Brasil tem um horizonte lindo nesse aspecto, né? A partir do momento que o Estado voltar a pensar o desenvolvimento, temos um horizonte maravilhoso, né? Quer dizer, toda a bioeconomia da Amazônia, que pode gerar alternativas, né? Várias alternativas, todas numa lógica industrial, mas não numa indústria antiga, é bom que se diga, né? Para gerar oportunidades econômicas para as comunidades amazônicas, para que novas empresas surjam por lá, adotando tecnologias inovadoras, gerando essas tecnologias inovadoras, e permita sair dessa economia da destruição, que é a economia primária, e passar para uma economia preservacionista, mas que se gere riqueza, né? Que não seja preservacionismo puro e simples que condena a população local à pobreza, à subalternidade econômica. Mas é isso, Paulo, tem mais algum comentário ou a gente pode terminar? Perfeito, acho que é isso, Fausto, obrigado. Beleza, pessoal, obrigado aí por assistirem. Na Revolução Industrial Brasileira, que é o meu canal, e no canal do Paulo Gala, você sempre vai ter, então, 3 vídeos por semana da série Desconstruindo o YouTubenomics. Bem-vindo, veja todos, espalhe pela internet e curta nossos canais, a gente agradece. Um abraço, até a próxima.